muito séria, que é a granulatose Wegener, né? Só lembrar de Wagner, é Wegener, que é uma doença autoimune. Ela é gerada pelo próprio corpo, em termos do seu sistema de defesa se voltar contra você, e no caso dele, ela ataca os vasos capilares, não é? A circulação dos rins e também de outras partes do corpo, dos pulmões também, e aí é que dá o problema de respiração, que é muito sério. Se isso não é diagnosticado logo no começo, gente, isso pode matar. A doença realmente pode ser fatal, mas do Zé Maier, graças a Deus, não é? Foi diagnosticada a tempo, ele ficou 1 mês em tratamento, ele já está ok, pelo menos ele pôde ter alta. E outra coisa que eu achei terrível nas redes sociais é assim, porque as pessoas que não concordaram com o caso de assédio, que todo mundo que criticou e tinha que criticar e condenar e falar o que falou em defesa das mulheres e contra o papel machista dele e essa coisa horrorosa que a gente nem quer ficar a coisa aqui, você não pode ter preocupação com o Zé Maier agora, você não pode falar graças a Deus que ele tá bom, porque é hipocrisia. Você acha? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando de um ser humano, não se comportou bem, tá aí arcando com as consequências, vamos ver ainda que voltas que a vida vai dar em termos de carreira para ele. Agora, uma pessoa doente é outra história. Quem é que vai pegar e falar assim, ah, que legal, tá vendo, tá pagando pelo que fez, porque isso eu também li bastante. É o outro lado podre dessa moeda também. Poxa vida, gente, que ele fique bem, que ele se recupere, né? Que ele possa voltar para a TV. Ninguém quis queimar o Zé Maier na fogueira, só querer que ele pague pelo que ele fez. Assédio sexual é crime. Lamentei demais a Sultonani não ter aberto um processo, não ter ido na delegacia, não ter dado queixa, porque isso é uma coisa exemplar. Né? Se acontece com alguém que é tão famoso que todo mundo acha que é queridinho de Deus, acontece com qualquer pessoa, todos têm que ser iguais diante da lei, mas ela não quis. Talvez forças ocultas tenham agido nessa história, porque ela sumiu do mapa. Não é só que ela não quis dar queixa, ela desapareceu de cena, então dá para pensar 2 vezes também. Não é sair condenando a Su, não. Agora a gente está falando de um ator doente, sabe? De um homem que está com uma doença séria. Gente, é isso. Agora, não é porque você condenou que você quer queimar o cara. Né? Botar fogueira, não é? Uma mega confusão. Num mega, né, caso de assédio, talvez um dos maiores proporções do meio artístico, que ele, olha lá, que beleza, parabéns. Porque ele está doente e esquecer esse caso. Nem tanto amar, nem tanto tempo. Até porque esse caso ainda não foi esclarecido. Por mais que as pessoas falem, não sei o quê. O caso da Sultonani com o Zé Maier não foi esclarecido ainda. Ela retirou a queixa. Ela retirou a queixa. Não, ela não prestou a queixa. Ela falou no jornal, mas ela não chegou e às vias de fato. Então é um caso que ainda está rolando, entendeu? Por mais que as pessoas... Não acho não, Thiago, não acho não. Esse caso está rolando, ninguém vai esquecer. Mas a emissora não tomaria a atitude que tomou em afastá-lo do ar se essa história não fosse verdadeira. Não, mas eu não duvido que seja verdade. Porque eu não duvido uma linha mas do que ela tem caso, assim, a gente esperava alguma coisa. E ele não teria feito a cartinha lá, tentando botar em tom de brincadeira, que não é. Eu gostaria que a Su tivesse começado e terminado a história. Todo mundo, campanhas e campanhas, ela tinha o apoio de um país inteiro. Que eu acho, continuo achando, que teve forças ocultas nessa história, eu acho, realmente. E aí, é só para diferenciar essas coisas, gente. Melhore.
volte às novelas também. Certo. Felipe, só para fechar isso, que eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima. Felipe ainda não, né? Também. Olha aqui, gente, eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, porque essa doença, ela nem é conhecida do grande público, eu também nunca tinha ouvido falar. E é importante que se esclareça para todo o público o que é essa granulomatose, não, como é que chama mesmo? Granulomatose de Wegener, tá? E a Cíntia está com o Dr. Ailton Ferreira, sempre o nosso médico da família, para explicar tudo isso aqui pra gente. Qual é a doença que atinge José Maia, né? Se é crônica mesmo, se não tem cura, se ele ficou bem, mas vai ter que ter um controle a vida toda, tudo isso todo mundo quer saber. Se ele teria, inclusive, condições físicas de arcar com o trabalho numa novela inteira como protagonista. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, doutor Ailton. Bom te ver. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente, doutor Ailton de volta ao nosso programa, o médico da família. Ele já é de casa e uma realmente pertinente. A gente possa esclarecer muitas dúvidas, né, Sônia? Tanto o diagnóstico do ator José Maia pegou todo mundo de surpresa, ele teve alta ontem, como você já noticiou, explicou, e o nome da doença, do que se trata essa doença, a granulomatose de Wegener, realmente pouco conhecida, as pessoas não conhecem mesmo os sintomas, causas que a gente sabe também que não são diagnosticadas assim e comprovadas de uma maneira clara. O doutor Ailton vai tentar esclarecer de uma maneira bem popular para que as pessoas possam entender, doutor. Ele também está na sua escuta, viu, Sônia? Sua, do Tiago, Vladimir, também o Felipe, para que todos possam perguntar, tirar as dúvidas. E, doutor, é uma doença rara, com diagnóstico precoce. Pelo menos a gente pode ter a boa notícia de que não seria fatal, porque... Todos, boa tarde, Sônia. Boa tarde. Bom, a granulomatose de Wegener é a chamada vasculite necrosante. O que é isso? Vasculite necrosante. É uma doença rara, como você diz, é grave, que afeta agride essas artérias. As artérias que são vítimas da agressão sofrem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório leva à obstrução dessa artéria, a artéria fica obstruída, e aquela estrutura que depois da obstrução, obviamente vai ficar sem sangue. Ficando sem sangue, vai sofrer um processo de isquemia, um processo de necrose. Então, a granulomatose de Wegener é uma vasculite necrosante. Vasculite, porque é um processo. Muito bem. Essa doença, como eu disse, é uma doença autoimune, acredita-se. Afeta normalmente o indivíduo, primeiro um indivíduo de 30 a 50 anos. Pode afetar qualquer indivíduo, mas a grande incidência maior é de 30 a 50 anos. Afeta mais mulheres do que homens e é mais comum em indivíduos de cor branca, de pele branca. Muito bem. As artérias comprometidas vão dar o quê? Os sintomas. Normalmente, a maioria das artérias comprometidas são artérias do aparelho respiratório e artérias do aparelho, do aparelho renal, dos rins, do aparelho secretor. No aparelho respiratório alto, pode afetar as cavidades dos seios da face, levando a necrose, a perda do palato, ao desabamento dos ossos próprios do nariz, que leva à formação do chamado nariz em cela. No pulmão, ele leva, dentro da cavidade pulmonar, leva a necrose, né, ao chamado pulmão, que pode trazer sintomas muito graves de insuficiência respiratória, podendo levar à morte. E nos rins, né, que o rim é o responsável por filtrar o sangue, esse anticorpo, né, ele agride
o glomérulo renal, podendo levar a uma insuficiência renal séria, aguda, grave, que pode levar o indivíduo à morte e levar o indivíduo a fazer tratamento por hemodiálise. Agora, o futuro do indivíduo depende, né? Viu, Sônia? Depende do quê? Depende do grau de comprometimento dos vasos, quais vasos foram acometidos. Existem pessoas que as artérias do globo ocular são comprometidas, o indivíduo perde a visão. O aparelho óptico, o aparelho do ouvido, o indivíduo perde a audição. Quer dizer, precisa-se saber, não é? Quais estruturas vasculares foram comprometidas por essa agressão provocada por esse anticorpo, não é? A gente chama de anticorpo maluco, porque você produz um anticorpo que vai agredir você mesmo. Exatamente. Né? Por isso que é uma doença autoimune. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se o diagnóstico foi dado no início... A Sônia, sim, Sônia, coloca o seu retorno aqui direitinho, doutor. Porque assim, ouvindo essas explicações, nossa, a gente percebe o quanto é grave, o quanto é até assustador, mas que tem tratamento, quer dizer, o doutor vai explicar, mas pois não, já está com retorno, pois não. Sim, não, eu queria que o doutor Ailton completasse o que ele estava falando, precisa saber como é que foi o diagnóstico, porque eu tenho uma pergunta para fazer, que é a seguinte: doença autoimune, a gente sabe que essa história do nosso próprio sistema de defesa se voltar contra nós, contra o nosso corpo, pode ser provocado por choque emocional. Então, a pergunta que se faz, o fato desse escândalo sexual que afetou a carreira e a vida dele, poderia ter tido esse efeito, ter provocado uma doença como essa possibilidade existe? É isso. Boa pergunta. Olha, a minha opinião, eu acredito que sim, não é? Porque quando você está bem na vida, bem emocionalmente, tem aquela frase latina, em latim, que quando se está saudável, aumente sana e incorpore sano. Sim. Quer dizer, quando você está bem de mente, o teu corpo é saudável, não é? Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu já mencionei várias vezes que todos nós temos um órgão-alvo. Alvo do quê? Alvo da vida da gente, alvo da emoção, da angústia, da melancolia, da tristeza, de falta de dinheiro, enfim, tudo isso. O meu estômago. Tiver tudo bem na minha vida, eu não bebo, mas eu podia beber uma pinga, comer uma pimenta, eu não sinto nada. Agora, se eu tiver algum problema com família, com neto, com filhos, o meu estômago dói, mesmo eu tomando sopinha. Então, é aquilo, quando nós estamos bem espiritualmente, o organismo está bem. A minha opinião pessoal, eu acho que ele foi execrado, o José Maier foi execrado por uma coisa, foi uma desproporção muito grande. Se ele teve culpa ou não, eu não sei o que aconteceu, mas foi muito sério o que fizeram com ele, né? Acabaram com a vida profissional dele, acabaram com a vida particular, dizem que ele não podia nem sair na rua por sofrer agressão. Tudo isso dá um estado de alma tão grande que pode sim, acredito muito, seja o responsável por isso. Claro, assim como as mulheres que sofrem assédio também podem desenvolver uma série, que aliás sofrem assédio, pode desenvolver uma série de doenças autoimunes também, né, doutora? Sim, exatamente, tudo, né? Tudo. Tem os dois lados aí, né? Sim, lógico. Mas eu acredito que a punição que ele sofreu, esse tipo de coisa toda que aconteceu com ele, pode ser que isso eu acredito que tenha afetado no surgimento da doença. Porque dentro da medicina não existe uma causa, né, Sônia? Não se sabe exatamente como surge essa doença. Por isso, realmente, o cunho emocional, ou todo esse lado, é extremamente pertinente para que a gente tente entender como é que o corpo reage diante de situações tensas que todos nós passamos em diversos setores e momentos de gravidade na vida, né? Sem tirar, lógico, né, o direito da moça, né, que também foi vítima. Realmente eu não sei o que aconteceu. Sim, que é muito ruim também. De repente ela tem algum transtorno, não sei o que aconteceu, alguma sequela do ocorrido que está sofrendo. Pode ser também, né? Ok. Doutor Ailton, um prazer revê-lo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos. Apareça mais vezes, viu?
Tá bom, eu que agradeço, Deus abençoe, um beijo grande a todos e a toda a sua família, viu, Sônia? Obrigada, saudades. querido. Deus abençoe. Obrigado. Deus te abençoe também. Obrigada, Cíntia Lima, aí pela reportagem. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma psicóloga exatamente sobre esse aspecto, né? O peso dos problemas da vida podendo desencadear as tais doenças autoimunes. Desencadeia uma série de doenças, né? A gente viu, já tem vários casos de pessoas que passam por um problema, um choque. De repente você tem o tal do vitiligo, aquelas manchas brancas na pele, você vai ficando todo, né, com 2 tons de pele. Existe uma série de coisas, mas ela vai explicar isso através do caso do Zé Maier, se realmente um trauma na vida, e nesse caso ele teve esse, provocado por ele mesmo, se pode ter acontecido, pode ter tido esse desdobramento. A gente volta aqui já, porque agora eu vou começar a dar os nossos Chegou. Voltei! Voltou, já tem luz para você, seu espírito da bem-vindo à luz, Caroline. Olha, eu penso da seguinte forma, eu acho que a pergunta que você fez foi extremamente pertinente. É para falar disso ou não? Então tá. É extremamente pertinente sobre a questão, eu acho que o emocional dele, porque geralmente as doenças autoimunes, elas são desenvolvidas e não adquiridas. Então o que importa agora é ele fazer um bom tratamento. E é isso. Eu acho que qualquer coisa que eu diga agora sobre ou não, pós ou depois, dissonane, talvez eu esteja sendo injusto. Então eu prefiro só colocar tudo na mão da medicina e ele que se trate. Tá certo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é que a gente vai recebendo as coisas aqui, a gente vive e não conhece tudo, não é? A Rita Mello, que é telespectadora do programa, falou: Tiago, olha, minha filha desencadeou hepatite autoimune com a perda da avó. Ou seja, eu nunca tinha escutado falar em hepatite autoimune. Nunca tinha escutado. Então, assim, existe uma infinidade de coisas que podem acontecer. Então, olha... Por isso que é bom esclarecer, né? Por isso que é bom falar assim, bom, é uma doença rara, vamos contar com o médico mesmo para poder esclarecer todas as nossas dúvidas. E vamos contar também com uma psicóloga ou um psicólogo. A gente pensou num profissional da área para explicar como um choque na sua vida, né, possa causar vários tipos de doença, inclusive doença autoimune. São várias, como essa agora que acometeu o ator José Maier. Vamos falar com a doutora Bruna, quem está com ela é o Bruno Tálamo, né? Não sei se a doutora chama Bruna, acho que eu misturei as coisas. É isso mesmo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde para todo mundo em casa que nos acompanha. Exatamente, doutora Bruna, nós estamos aqui no consultório dela, doutora Bruna Tiossi, que é uma psicóloga muito bem conceituada no mercado. Nós acompanhamos agora há pouco a nossa repórter Cíntia Lima conversando com o doutor Ailton, que nos deu todas as explicações clínicas dessa doença, né, Sônia? Uma doença extremamente rara, autoimune e que, se não tratada de forma adequada, pode levar o paciente à morte. Nós acompanhamos e sabemos aí que a vida do José Maier, do ator José Maier, tem sido muito turbulenta desde que ele foi acusado de assédio sexual pela figurinista da TV Globo. Ele está fora do ar, está na geladeira da emissora, perdeu papéis em novelas em que ele estaria escalado e a imagem dele também, de certa forma, está arranhada. Doutora, todo esse abalo emocional que o ator José Maier vem passando, apesar de nós sabermos que as causas da doença são desconhecidas, todo esse abalo emocional pode ter contribuído para esse diagnóstico? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Bom, a saúde de um indivíduo está totalmente relacionada com a nossa própria história, né? E é como diz o ditado, né? Mens sana in corpore sano. Então, se está tudo em harmonia, as nossas emoções e o nosso corpo vai ser representado de uma forma boa. Mas se tem uma emoção ali que não está sendo muito elaborada, que não recebe um cuidado, o nosso corpo vai reclamar, né? Vai falar dela. O fato é que tudo reflete no nosso corpo, mas anteriormente é registrado no inconsciente. Então, quando está no inconsciente, o consciente não consegue significar essa emoção, esse sentimento, tem que escapar de alguma forma e acaba escapando pelo corpo. E é a única, né, sendo o corpo essa única possibilidade de expressão e de descarga. Então a gente pode pensar em um processo bem simples assim, né? A gente tem uma emoção, aí a gente vai ter
essa representação no inconsciente e no corpo. Então, se no inconsciente ela não é tratada, ela não se representa, né? Ela vai encontrar uma forma de descarga. E essa descarga geralmente é no corpo. Então é fundamental que, além de um tratamento clínico com um reumatologista, com um imunologista ou até um clínico geral experiente, é fundamental, em conjunto, um tratamento psicológico, no caso do ator José Maier. Sim, com certeza, porque o médico e o psicólogo têm que trabalhar em conjunto para tratar tanto a causa, que é emocional, né, que é psíquica, quanto o sintoma que está no corpo, que é essa doença autoimune, e as causas também, né, o que ela pode gerar para a saúde da pessoa. Sônia, a doutora Bruna também tem escuta. Se você ou alguém aí do estúdio tiver perguntas para ela, ela está à disposição. Lógico, alguma pergunta? Doutora, falaram que o José Maier poderia ter sido acometido por uma depressão. E a gente sabe que milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo todo. Como é que a gente pode diferenciar a depressão ou um estado de tristeza? Bom, a depressão, ela é um estado de tristeza mais profundo, né? A tristeza, todos nós sentimos tristeza, todos nós ficamos tristes. O que vai diferenciar é como o nosso corpo, como a nossa mente reage com aquele sintoma, né? Com a depressão e com aquela tristeza. Então, no caso do José Maier, pode ser que ele tenha entrado em depressão, pode ser que ele tenha que isso que aconteceu com ele causou várias coisas, né, dentro dele, assim, vários sentimentos, raiva, tristeza ou uma própria depressão, e tudo isso se manifestou no corpo. Um turbilhão de emoções. Um turbilhão de emoções, sim. Certo, Thiago. Como é que é feito esse tipo de tratamento, doutora? A pessoa, por exemplo, tem que frequentar o psicólogo, abrir, essa terapia é importante ou não? É só da parte clínica mesmo? Não, é importante que faça um acompanhamento com um psicólogo, né, na terapia, talvez semanalmente, depende do caso, né, do paciente, mas é com terapia, sim. Tá certo. Outro tipo de doença muito desencadeada pelos choques, uma doença autoimune que também se manifesta, porque essa é rara, mas existem outras que são mais conhecidas do público, doutora? Tem várias doenças, né, que são relacionadas, que são chamadas de psicossomáticas, né, que são as doenças que o nosso corpo reage, né, que o nosso corpo descarga, né. Então, vários tipos. A diabetes pode ser uma doença causada, né, pela psicossomática, o lúpus, tem várias doenças que são desencadeadas por essas emoções que não são tratadas, né, que não são elaboradas da maneira correta. Tá certo, então. Então, muito obrigada, doutora Bruna Tiossi, aí pelas explicações. Obrigada, Bruno também, né? Bruno e Bruno hoje aqui no nosso programa. Até a próxima. Sônia. Valeu mesmo. Obrigada, viu, gente? Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar de outro assunto polêmico, a cena do vestido de noiva em Segundo Sol. O que o Roberval fez com a Cacau naquele altar, rasgando toda a roupa dela. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente, doutor Ailton, de volta ao nosso programa, o médico da família, ele já é de casa e o momento pertinente. A gente possa esclarecer muitas dúvidas, né, Sônia? Tanto o diagnóstico do ator José Maier pegou todo mundo de surpresa, ele teve alta ontem, como você já noticiou, explicou, e o nome da doença, do que se trata essa doença, a granulomatose de Wegener, realmente pouco conhecida, as pessoas não conhecem mesmo os sintomas, causas que a gente sabe também que não são diagnosticadas, assim, e comprovadas de uma maneira clara. O doutor Ailton vai tentar esclarecer de uma maneira bem popular, para que as pessoas possam entender, doutor. Ele também está na sua escuta, viu, Sônia? Sua, do Tiago, Vladimir, também o Felipe, para que todos possam perguntar, tirar as dúvidas. E, doutor, é uma doença rara, com diagnóstico precoce, pelo menos a gente pode ter a boa notícia de que não seria fatal, porque... Todos, boa tarde, Sônia. Boa tarde. Bom, a granulomatose de Wegener é a chamada vasculite necrosante. O que é isso? Vasculite necrosante.
Uma doença rara, como você diz, é grave, que afeta agride essas artérias. As artérias que são vítimas da agressão sofrem um processo inflamatório, e esse processo inflamatório leva à obstrução dessa artéria, a artéria fica obstruída, e aquela estrutura que depois da obstrução, obviamente vai ficar sem sangue. Ficando sem sangue, vai sofrer um processo de isquemia, um processo de necrose. Então, a granulomatose de Wegener é uma vasculite necrosante. Vasculite, porque é um processo. Muito bem. Essa doença, como eu disse, é uma doença autoimune, acredita-se. Afeta normalmente o indivíduo, primeiro um indivíduo de 30 a 50 anos. Pode afetar qualquer indivíduo, mas a grande incidência maior é de 30 a 50 anos. Afeta mais mulheres do que homens e é mais comum em indivíduos de cor branca, de pele branca. Muito bem. As artérias comprometidas vão muito séria, que é a granulatose Wegener, né? Só lembrar de Wagner, é Wegener, que é uma doença autoimune. Ela é gerada pelo próprio corpo, em termos do seu sistema de defesa se voltar contra você, e no caso dele, ela ataca os vasos capilares, não é? A circulação dos rins e também de outras partes do corpo, dos pulmões também, e aí é que dá o problema de respiração, que é muito sério. Se isso não é diagnosticado logo no começo, gente, isso pode matar. A doença realmente pode ser fatal, mas do Zé Maia, graças a Deus, não é? Foi diagnosticado a tempo, ele ficou um mês em tratamento, ele já está ok, pelo menos ele pôde ter alta. E outra coisa que eu achei terrível nas redes sociais é assim, porque as pessoas que não concordaram com o caso de assédio, que todo mundo que criticou e tinha que criticar e condenar e falar o que falou em defesa das mulheres e contra o papel machista dele e essa coisa horrorosa que a gente nem quer ficar a coisa aqui, você não pode ter preocupação com o Zé Maier agora, você não pode falar graças a Deus que ele tá bom, porque é hipocrisia. Você acha? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando de um ser humano, não se comportou bem, tá aí arcando com as consequências, vamos ver ainda que voltas que a vida vai dar em termos de carreira para ele. Agora, uma pessoa doente é outra história. Quem é que vai pegar e falar assim, ah, que legal, tá vendo, tá pagando pelo que fez, porque isso eu também li bastante. É o outro lado podre dessa moeda também. Poxa vida, gente, que ele fique bem, que ele se recupere, né? Que ele possa voltar para a TV. Ninguém quis queimar o Zé Maier na fogueira, só querer que ele pague pelo que ele fez. Assédio sexual é crime. Lamentei demais a Sultonani não ter aberto um processo, não ter ido na delegacia, não ter dado queixa, porque isso é uma coisa exemplar. Né? Se acontece com alguém que é tão famoso que todo mundo acha que é queridinho de Deus, acontece com qualquer pessoa, todos têm que ser iguais diante da lei, mas ela não quis. Talvez forças ocultas tenham agido nessa história, porque ela sumiu do mapa. Não é só que ela não quis dar queixa, ela desapareceu de cena, então dá para pensar duas vezes também. Não é sair condenando a Su, não. Agora a gente está falando de um ator doente, sabe? De um homem que está com uma doença séria. Gente, é isso. Agora, não é porque você condenou que você quer queimar o cara. Né? Botar... Dar o quê? Os sintomas. Normalmente, a maioria das artérias comprometidas são artérias do aparelho respiratório e artérias do aparelho do aparelho renal, dos rins, do aparelho secretor. No aparelho respiratório alto, pode afetar as cavidades dos seios da face, levando a necrose,
perda do palato, ao desabamento dos ossos próprios do nariz, que levam à formação do chamado nariz em cela. No pulmão, ele leva, dentro da cavidade pulmonar, leva a necrose, né, ao chamado pulmão, que pode trazer sintomas muito graves de insuficiência respiratória, podendo levar à morte. E nos rins, né, que o rim é o responsável por filtrar o sangue, esse anticorpo, né, ele agride o glomérulo renal, podendo levar a uma insuficiência renal séria, aguda, grave, que pode levar o indivíduo à morte e levar o indivíduo a fazer tratamento por hemodiálise. Agora, o futuro do indivíduo depende, né? Viu, Sônia? Depende do quê? Depende do grau de comprometimento dos vasos, quais vasos foram acometidos. Existem pessoas que as artérias do globo ocular são comprometidas, o indivíduo perde a visão. O aparelho óptico, o aparelho do ouvido, o indivíduo perde a audição. Quer dizer, precisa-se saber, não é? Quais estruturas vasculares foram comprometidas por essa agressão provocada por esse anticorpo, não é? A gente chama de anticorpo maluco, porque você produz um anticorpo que vai agredir você mesmo. Exatamente. Né? Por isso que é uma doença autoimune. E deixa eu só perguntar uma coisa. Se o diagnóstico foi dado no início... A Sônia, sim, Sônia, coloca o seu retorno aqui direitinho, doutor. Porque se ouvindo essas explicações, nossa, a gente percebe o quanto é grave, o quanto é até assustador, mas que tem tratamento, quer dizer, o doutor vai explicar, mas pois não, já está com retorno, pois não. Sim, não, eu queria que o doutor Ailton completasse o que ele estava falando, precisa saber como é que foi o diagnóstico, porque eu tenho uma pergunta para fazer, que é a seguinte: doença autoimune, a gente sabe que essa história do nosso próprio sistema de defesa se voltar contra nós, contra o nosso corpo, pode ser provocado por choque emocional. Então, a pergunta que se faz, o fato desse escândalo sexual que afetou a carreira e a vida dele, poderia ter tido esse efeito, ter provocado uma doença como essa possibilidade existe? É isso. Boa pergunta. Olha, a minha opinião, eu acredito que sim, né? Porque quando você está bem na vida, bem emocionalmente, tem aquela frase latina, em latim, que quando se está saudável, aumente sana e incorpore sano. Sim. Quer dizer, quando você está bem de mente, o teu corpo é saudável, não é? Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu já mencionei várias vezes que todos nós temos um órgão-alvo. Alvo do quê? Alvo da vida da gente. Alvo da emoção, da angústia, da melancolia, da tristeza, de falta de dinheiro, enfim, tudo isso. O meu estômago. Tiver tudo bem na minha vida, eu não bebo, mas eu podia beber uma pinga, comer uma pimenta, eu não sinto nada. Agora, se eu tiver algum problema com família, com neto, com filhos, o meu estômago dói, mesmo eu tomando sopinha. Então, é aquilo, quando nós estamos bem espiritualmente, o organismo está bem. A minha opinião pessoal, eu acho que ele foi execrado, o José Maier foi execrado por uma coisa, foi uma desproporção muito grande. Se ele teve culpa ou não, eu não sei o que aconteceu, mas foi muito sério o que fizeram com ele, né? Acabaram com a vida profissional dele, acabaram com a vida particular, dizem que ele não podia nem sair na rua por sofrer agressão. Tudo isso dá um estado de alma tão grande que pode sim, acredito muito, seja o responsável por isso. Claro, assim como as mulheres que sofrem assédio também podem desenvolver uma série, que aliás sofrem assédio, pode desenvolver uma série de doenças autoimunes também, né, doutora? Sim, exatamente, tudo, né? Tudo. Tem os dois lados aí, né? Sim, lógico. Mas eu acredito que a punição que ele sofreu, esse tipo de coisa toda que aconteceu com ele, pode ser que isso eu acredito que tenha afetado no surgimento da doença. Porque dentro da medicina não existe uma causa, né, Sônia? Não se sabe exatamente como surge essa doença. Por isso, realmente, o cunho emocional, ou todo esse lado, é extremamente pertinente para que a gente tente entender como é que o corpo reage diante de situações tensas que todos nós passamos em diversos setores e momentos de gravidade na vida, né? Sem tirar, lógico, né, o direito da moça, né, que também foi vítima. Realmente eu não sei o que aconteceu. Sim, que é muito ruim também. De repente
repente ela tem algum transtorno, não sei o que aconteceu, alguma sequela do ocorrido que está sofrendo. Pode ser também, não é? Ok. Doutor Ailton, um prazer revê-lo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos. Apareça mais vezes, viu? Tá bom, eu que agradeço, Deus abençoe, um beijo grande a todos e a toda a sua família, viu, Sônia? Obrigada, saudades. querido, Deus abençoe. igualmente, Deus te abençoe também. Obrigada, Cíntia Lima, aí pela reportagem. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma psicóloga exatamente sobre esse aspecto, né? O peso fogueira, não é? Uma mega confusão, num mega caso de assédio, talvez um dos maiores proporções do meio artístico, que ele, olha lá, que beleza, parabéns. Porque ele está doente e esquecer esse caso. Nem tanto amar, nem tanto não, até porque esse caso ainda não foi esclarecido. Por mais que as pessoas falem, não sei o quê. O caso da Sutanani com Zé Maia não foi esclarecido ainda. Ela retirou a queixa. Ela retirou a queixa. Não, ela não prestou a queixa. Ela falou no jornal, mas ela não chegou e às vias de fato. Então é um caso que ainda está rolando, entendeu? Por mais que as pessoas... Não acho não, Thiago, não acho não. Esse caso está rolando, ninguém vai esquecer. Mas a emissora não tomaria a atitude que tomou em afastá-lo do ar se essa história não fosse verdadeira. Não, mas eu não duvido que seja verdade. Porque eu não duvido uma linha mas que ela tenha falado. Assim, a gente esperava alguma coisa. E ele não teria feito a cartinha lá, tentando botar em tom de brincadeira, que não é. Eu gostaria que a Su tivesse começado e terminado a história. Todo mundo, campanhas e campanhas, ela tinha o apoio de um país inteiro. Que eu continuo achando que teve forças ocultas nessa história, eu acho, realmente. E aí, é só para diferenciar essas coisas, gente. Melhore. Volte às novelas também. Certo. Felipe, só para fechar isso, que eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima. Felipe ainda não, né? Também. Olha aqui, gente, eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, porque essa doença, ela nem é conhecida do grande público, eu também nunca tinha ouvido falar. E é importante que se esclareça para todo o público o que é essa granulomatose, não, como é que chama mesmo? Granulomatose de Wegener, tá? E a Cíntia está com o doutor Ailton Ferreira, sempre o nosso médico da família, para explicar tudo isso aqui pra gente. Qual é a doença que atinge José Maia, né? Se é crônica mesmo, se não tem cura, se ele ficou bem, mas vai ter que ter um controle a vida toda, tudo isso todo mundo quer saber. Se ele teria, inclusive, condições físicas de arcar com o trabalho numa novela inteira como protagonista. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, doutor Ailton. Bom te ver.